Clube do Livro, na Unicinos FM e também na TV Unicinos. Voltamos agora para conversar um pouco mais sobre as intermitências da morte do José Saramago nesse nosso clube. E agora, mais uma vez, então, o professor da Unicinos conversa conosco, Camila Kiel. Isso aí, chamamos então mais uma vez a professora Isabel Arendt. Confere aí. A obra As Intermitências da Morte, de Saramago, trata de uma temática já definida no próprio título da obra, né, que é a morte e, na verdade, a ausência dela, né, as intermitências, a falta da morte e as suas consequências. O que poderá acontecer numa sociedade, né, como a nossa, em que esferas da sociedade, né, diversos segmentos, de alguma forma até dependem da morte, né, para sobreviver, né, no caso que são obviamente funerárias, né, de alguma forma é uma crítica também à própria igreja, em que o que fará o padre, né, se ele não tiver que tratar dos ritos, né, de passagem nesse sentido, né, da morte, e a comunidade, a sociedade em si, a família, os hospitais, né, que consequências tem para as pessoas que estão doentes se, de repente, a morte não acontecer mais, né? Então é um espaço delimitado, né, na obra, não identificado claramente, né, mas com uma fronteira específica em que a morte não acontece mais. Quando ela retorna, de alguma forma ela estabelece as normas de como será dali, né, em diante, e depois ela se personifica, né? Se transforma em uma personagem humana, né? Em forma feminina, e isso tem uma grande reviravolta de alguma forma, né? Um ápice dentro da obra, e ela é surpreendida, a própria morte, por um outro elemento que é muito presente nessas narrativas, nas narrativas literárias, né? Morte, vida e o amor, né? E o que poderá fazer o amor diante da morte, ou como a morte poderá ser, talvez não poderia se dizer interrompida, mas talvez, né, se tentar isto através do amor. São palavras do próprio Saramago, segundo até uma reportagem da Zero Hora, né, no dia do falecimento dele, no ano de 2010, em que ele afirma que o que poderá nos defender da morte é o amor. Clube do Livro, na Unicinos FM, também na TV Unicinos, As Intermitências da Morte de José Saramago. Antes, Camila, aqui eu estava falando então, né, sobre o início, né, dessa ideia das pessoas acabarem indo para outro lugar e morrendo, afinal de contas, né? E até a Fernanda queria falar um pouco sobre o lance do suicídio também, né? Que as pessoas começaram a chamar, né, isso de suicídio. Porque daí fica um pouco vergonhoso, assim, poxa, tu vai levar teu pai, ou enfim, teu parente, pro outro lado, tu vai matar ele. Só que daí vinha a questão de que eles queriam morrer, as pessoas estavam cansadas também de estar naquele estado, né? Então elas pensaram, não, então se elas querem ir pra lá morrer, então elas estão se suicidando, né? Então era isso que eles iam colocar na certidão de óbito, que foi suicídio. Daí tem uma parte que eu achei muito bacana, que o Saramago às vezes se coloca ali e chama um pouco quem tá lendo, né? Então ele fala, segundo exemplo do ancião da página 43, os mortos tinham querido morrer, portanto seriam registrados como suicidas na certidão de óbito, que era o caso desse senhor que queria morrer e foi levado pela família, né? Então a partir daí eles... E até dá um problema com a máfia também, enfim, né? Eu acho bem interessante esse livro, do começo, principalmente, aquele patriotismo forçado, sabe? Que começa quando uma mulher, então, coloca uma bandeira do país, né, na frente de casa, e as pessoas começam a botar também bandeiras, até que aquelas bandeiras que foram colocadas no início acabaram servindo como depois também uma forma da máfia ou também dos hospitais saberem que pessoas ali estavam com essa vida suspensa. Então ele coloca, em primeiro lugar, uma crítica ao patriotismo forçado para depois usá-la como um artifício da trama. Então acho bem interessante isso. O Saramago ele coloca essas críticas, mas também coloca elas dentro da trama de uma forma
interessante, uma forma que acaba funcionando dentro daquela história. Eu acho... Justamente. Eu ia citar essa parte das bandeiras mesmo, porque eu acho que aí junta 3 aspectos, né? A crítica, a ironia, né? A sagacidade dele e a perspicácia. Nessa situação, justamente, naquele primeiro momento de euforia, saudando, aí se recorre a um patriotismo, assim, né? Meio ranheta, assim, e depois isso acaba virando o mesmo, né? Essa questão das bandeiras nas sacadas para avisar, no caso, que quando deu essa situação que foram 62.580 mortos nesse mesmo segundo que tu comentaste no bloco anterior, para tu ver o nível de detalhamento que às vezes o Saramago chega. Ele e eu gostei que ele explicou isso aí. Ele explicou como é que ele chegou a esse número. Chegou a esse número, justamente por isso que às vezes ele Você fica um pouco prolixo, leitor, né? pode estar se perguntando Justamente. como é que o narrador chegou a esse número. Então, se eu tenho um pouquinho, eu vou te contar. Ou melhor ainda, quando a morte vira uma mulher, né? Ai, ai. Como a morte conseguiu dinheiro para pagar o táxi? Pagar o táxi. Você, leitor, Também deve estar se anotei. perguntando. Mas veio do mesmo lugar onde veio a roupa da morte. Então, se existe um lugar onde ela pode pegar uma roupa e uma bolsa, por que não teria dinheiro dentro dela? Talvez o dinheiro ali é um pouco fora de época, é um dinheiro já gasto, mas é da onde vem. E ele explica, isso é muito curioso, porque na verdade muito curioso, o Saramago se coloca meio como um leitor também, aquele leitor que é meio chatinho, sabe? Aquele que tipo, Porque ele, tem que ver. porque ele fala, né? Tipo assim, você que tá tentando pegar aqui alguma imperfeição, tá tentando pegar aqui algum erro, né? Sei lá. Então, sabe que eu adoro quando o narrador conversa, assim, com o leitor. Durante o clube, assim, a gente já teve vários exemplos disso também, e eu acho isso super legal. Eu gosto dessa aproximação, bacana, desse recurso que se usa do narrador conversar contigo, né? Ele é um jeito de dizer, olha, eu tô sabendo que tu tá aqui comigo e eu quero continuar te prendendo a história, né? Você que continuou aqui conosco, que continuou lendo, né, o livro até aqui. Isso Eu aí. acho excelente que ele mesmo, até separei uma parte ali, a gente pode dar uma olhada depois, que ele mesmo faz uma crítica e aí tu já não sabe se exatamente aquilo ali passou por ele, sabe? Ou se ele já é uma trama que ele usou, sabe? Para justamente usar só como recurso, ou se aquilo ali estava escapando dele e ele resolveu trazer e utilizou disso. É muito, muito bacana que ele mesmo... Fica aí, Jacobi, pra gente. É na página 45 aqui, eu vou ler rapidinho. Nossas edições são iguais e como o Saramago em português, né, não precisa ser traduzido, então a gente lê o próprio Saramago mesmo, né? Não foi uma tradução. A única diferença aqui é que a Fernanda leu no e-book. No e-book, mas né? a versão é a mesma. A versão é a mesma. Os atores do dramático lance, que acaba de ser descrito com desusada minúcia, num relato que até agora havia preferido oferecer ao leitor curioso, por assim dizer, uma visão panorâmica dos fatos, foram, quando da sua inopinada entrada em cena, socialmente classificados como camponeses pobres. O erro resultante de uma impressão precipitada do narrador, de um exame que não passou de superficial, deverá, por respeito à verdade, ser imediatamente retificado. Então, quer dizer, ele mesmo faz essa crítica sobre essa situação anterior que ele teria colocado de alguma forma não tão explicada sobre os camponeses. E é isso que tu falou, é muito interessante, porque aí tu tá lendo, ele tá fazendo a descrição do fato, e aí lá, daqui a pouco ele, mas vem cá, eu tenho isso aqui para te dizer. E assim funcionou também nessa questão dos números e em várias vezes aqui no decorrer do livro. Né? E é legal como ele retoma algumas coisas, assim, porque tem aquela primeira situação dele fala das funerárias. Daí depois a morte volta, daí ele fala das funerárias de novo. Então ele não deixa a gente esquecer, assim, das bandeiras a mesma coisa. Tipo, poderia muito bem ter encerrado a questão das bandeiras ali, né? Mas não, depois volta a bandeira e serve por outro motivo, assim. Então tudo ele fica dando uma justificativa, explicando, é legal, assim. Muito bacana. E ele fecha aquele momento, né, daquela parte sem protagonistas, né, quando é uma trama mais episódica, com aquele relato, né, do diretor-geral da televisão lá lendo, então, a Carta da Morte, que eu acho, aliás, uma das mais que eu mais gostei do livro foi aquela parte que existe entre, então, aquele diálogo entre o diretor-geral e o primeiro-ministro. É um diálogo muito rápido e talvez pela forma como ele escreva também, né, os diálogos não tem travessões, é tudo numa mesma frase, pareça mais rápido ainda, parece que é um ping-pong muito rápido entre os dois. E é legal por causa da ironia das frases, ou por causa do jeito que cada um fala com o outro. Cada um, sabe, agraciando um ao outro, aquela forma bem, sabe... Eu gosto... Embora não perca a tensão do momento, sim, né? Que sim. eles estão numa situação de ansiedade extrema ali, né? E ele consegue, talvez por esse recurso justamente de não ter os travessões, toca um negócio assim que tu fica em suspenso ali naquele momento, muito bacana. Eu gosto do diálogo também do primeiro-ministro
com o rei ali. Eu acho fantástico aquilo ali. Não só pela crítica, mas pelo jeito que está escrito também, né? Sim, então tem coisas muito, muito legais, assim. Eu até separei algumas coisas, mas nem sei onde é que tá aqui perdido, mas eu acho muito legal, porque e mostra como o rei não sabe Nada. Não sabe nada. Como realmente a monarquia é uma brincadeira, né? É uma coisa totalmente um cargo decorativo, né? Eu acho que aí o Saramago vai em cima disso aí e aponta mesmo que a monarquia realmente é um poder representativo e só, né? Mas não tem força para nada. Então, em determinado momento aqui, o primeiro-ministro até ele questiona algo. Como é que tu não tinha me dito antes sobre um determinado assunto? Assim, o primeiro-ministro diz para ele, não queria... aqui, ó, é nessa página, na 87. E daí o primeiro-ministro vai contar sobre a máfia, que existe a máfia, né? E aí ele, pois é, né? Assim, a máfia, sim senhor, a máfia. Às vezes o Estado não tem outro remédio que arranjar fora quem lhe faça os trabalhos sujos. E aí o rei fala para ele, não me disse nada. E aí ele fala, o primeiro-ministro, senhor, quis manter vossa majestade à margem do assunto, assuma a responsabilidade. Então assim, são diálogos muito legais. E assim, o rei, como bacanas. a morte abandona, né, as pessoas, eles ficaram imaginando, mas se a morte abandonar realmente a gente, vai ter um bando de rei aqui, né? Porque vai ter, sei lá, vai ter esse rei, depois vai ter um outro e vai ter, sei lá, um palácio cheio de monarcas que não fazem nada, né? E imagina o quanto previdência social não tem que pagar pra isso. Isso é curioso também, eles pensam na própria previdência. Sim. Seguradoras, as seguradoras, né? As seguradoras inventam um lance. Não, agora vai ser a morte obrigatória aos 80 anos. E como assim a morte obrigatória? Não, a pessoa, quando fizer 80 anos, vai poder retirar, então, né, o seu prêmio da seguradora para que as seguradoras não morressem, né? Porque afinal de contas... Não quebrassem, porque as Sim, seguradoras, afinal de contas, quem vai pagar uma seguradora se tu não morre? Então não teria porquê. E daí elas inventam... É muito legal ver como o Saramago imagina como esse universo, como esse país conseguiria trabalhar em cima de um cenário ridículo, né? Que a morte não existe. Então é muito legal ver esse tipo de... Uma coisa que também acontecia no Ensaio sobre a Cegueira, né? Que o Saramago imaginava como seria um mundo com pessoas cegas. E a cegueira que começava paulatinamente até que todo mundo estava, a não ser uma personagem, né, que estava enxergando. Então, isso é interessante, esse cenário que ele acaba construindo, que dá pra ver aqui na Intermitência, dá pra ver no Ensaio sobre a Cegueira e em outros livros também que ele trabalha. É uma característica, né? Mas vamos pro intervalo então agora, aqui no Clube do Livro, e já voltamos com o último bloco do clube falando sobre Intermitências da Morte do José Saramago, então fica aí.